Debate RDK de volta, lembrando que o nosso apoio é do Meneghini Veículos lá em Arroio do Meio, pessoa de carro novo, seminovo, Meneghini tem o melhor negócio para você. 3716-5094, liga lá que dá brique. Mate Comunicação Integrados, agência de comunicação aqui de Lajeado e Agropet São Cristóvão, o melhor lugar para o seu vecino de estimação. A gente está falando internacional aqui, que tem jogo dificílimo, jogo marcado para quinta-feira, 19 horas, lá no Parque Central, em Montevidéu. Jogo que pode ocasionar a eliminação da Inter precoce, né, nesse grupo da morte da Libertadores, grupo F. Grupo F não, Grupo F. Somado com o tropeço do Grêmio, Grupo F. E um pouquinho de mexida das bolinhas, poderemos ter um Grenal no playoff da Sul-Americana. Tem isso. Tem isso ainda, né? Já é o Grupo F de Ferrous. Lembrando que o Inter, se terminar em terceiro nesse grupo aí, é automaticamente... Analisando ainda, voltando à análise das razões do Internacional. Essa sequência maluca, são 20 jogos em 60 dias, né? Quase isso, 19. Outra razão, na minha opinião, a sequência de jogos do Internacional. Foi dura. Nenhum outro time no Brasil teve uma sequência tão pesada como o Internacional. Na Libertadores, porque o grupo é difícil, e ficou mais difícil, ele não parecia tanto. Ele ficou no decorrer. Com a ascensão do Nacional. Exatamente. Cresceu e equilibrou. Parecia que eram 3, agora são 4. Brigando para e passo. Então, a sequência que o Internacional pegou nesse início de temporada, nas duas competições, é um negócio maluco. Tirando o Maracanã na Copa do Brasil, o resto é tudo pedreira. E ainda foi o Maracanã. E ainda sofreu. Incomodou, né? Teve que botar o Patrick. Imagina se aquele único contra-ataque do Maracanã no primeiro tempo, a bola vai para dentro do gol. Então, assim, essas coisas elas vão se somando e vão criando para um clube que tem um elenco que é melhor que muitos, mas está bastante distante ainda de outros que estão lá. Vamos pegar o exemplo, Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro, que não está jogando bulhufas, mas tem um elenco muito melhor. Mas paramos por aí também, né? Esses três aí, eu não vejo outro. Mas eu não sei, sinceramente, eu acho, por exemplo, que o elenco do Corinthians é muito bom. Eles só não estão conseguindo jogar muito ainda. Eu acho que o Dorival vai fazer aquele time jogar. Eu acho que o Corinthians jogou mais acima do seu limite do ano passado. O Cruzeiro, que jogou com o Internacional, estava numa draga, mas olha, o Cruzeiro está crescendo muito. O Gabigol fazendo gol. Está crescendo o quarto do brasileiro. Exatamente. Então, assim... Ao mesmo tempo, Lagoa Sul-Americana, né? Sim, o Cruzeiro, olha, pro Cruzeiro isso pode ter feito um bem, hein? Aí começa a acontecer... começam a ocorrer algumas defecções no elenco desse já, como é o caso do Internacional. Olha, por exemplo, o ataque. Cara, os dois jogadores titulares estão numa draga infernal de não fazer gols, muito poucos gols, e ainda se machucam os dois. Resta o quê? Aí eu tenho que lançar a mão do Luca. Ou então tirar lá do fundo do baú, ou lá da geladeira, que estava congelando, o Ricardo Matias, que o técnico não considerava. E a questão assim do trabalho do Roger? A questão da mudança do esquema, a questão de voltar para os 3 volantes. Porque o Inter encantou esse Inter, que deu muito certo ali, ele tinha um esquema, né? Sim. Só que ficou previsível. Sim. E aí, de repente, o Roger foi uma opção de alterar e tal, e botou mais um volante. O Inter passou a tomar gol a rodo. Os adversários aprenderam a marcar o Inter, exatamente. Mas aí falta a criatividade do treinador, né? Claro. Só conseguir sair daquilo ali. Tipo, qual ponto é a responsabilidade do treinador Não, é toda nessa dele. queda? Nesse caso, a responsabilidade é toda dele de buscar alternativas. Ele precisa ver o elenco que tem, ele sabe que ao longo das competições ele vai perder peças e ele precisa pensar em alternativas. Se não tem, ele tem que vir e dizer, olha, eu não tenho como substituir os 2 atacantes, eu não tenho como substituir o Fernando quando não pode jogar, eu não tenho como substituir o Vitão quando eu tiver que poupar ele. E tem que poupar. Sim. Não tem outro jeito. Talvez pudesse ter feito diferente em um outro jogo contra o Maracanã, por exemplo. Eu achei um exagero colocar Alan Patrick, Fernando para jogar. Eu não colocaria mesmo. Eu não colocaria. Tu tem outro jogo Preserva. E tu só precisa ganhar de 1-0 lá. Exato. Outra coisa. Aí você colocou nessa. Eu não colocaria por quê? Alan Patrick é veterano. Fernando é veterano. Então os 2 grandes destaques do meio estão veteranos.
Bruno Henrique é veterano, gente. E aí você tem o Thiago Maia, que não é um veterano ainda, Mas que e não está rendendo. E aí isso aí desmonta. Você tem dois caras que estão sendo esticados a corda bastante, chamados Fernando e Alan Patrick, o próprio Bruno Henrique. Na falta do Thiago Maia, que não vem rendendo, você já está esticando. Eu coloco uma vírgula no Thiago Maia. Eu acho que o Thiago Maia tem condições de render. E eu acho que na sequência de jogos ele vem mostrando uma leve melhora, Mas ele vai, mas ele frente precisa ele vai, de sequência. E o que aconteceu? Um jogador que estava para ir embora tinha sido negociado, cara. O cara tinha foi a ido, São Paulo, cara. o cara tinha ido para O Santos. problema é que lá na frente ele vai embocar, só que de repente está fora da Libertadores, está fora da Copa do Brasil e está a 14 pontos atrás do líder brasileiro. Exatamente. Mas, Aí vira o Inter da mas o primavera, Bruno, né? mas o Aí vai fazer aquele É o sprint ciclo para chegar, interminável, né? vai fazer aquele sprint para chegar perto do líder, parecer que vai alcançar o líder. Mas o só que Bruno nas últimas Henrique- 3 rodadas arrebentou. Bruno Henrique vinha Arrebentou sendo a corda. contestado. A torcida vinha vaiando o cara. E outra, ele joga um tempo, mais 10 minutos, segundo e deu. Acaba o jogador. Então o Inter precisa encontrar uma alternativa para isso. Talvez seja o Thiago Maia. Eu não sei se o Roger não está investindo nisso. Eu também faria. Se eu tenho um jogador desse que custa tão caro e que tem uma biografia como a dele, se eu for investir no cara. Né? Então essas coisas têm que ser resolvidas. Veja que o Internacional tinha uma jogada que era temida, e era por qualquer adversário, Bernabé pelo lado esquerdo. Acabou, os caras Só estão que colocando o que um que o jogador, adversário um tá atacante fazendo? jogar ali, e o Inter não tem alternativa, por exemplo, e aí a coisa começou a acontecer nas costas dele, sabe? Porque ele é o apoiador, não é o marcador. Então tu coloca o teu atacante lá, você mata o apoiador e você ainda tem um marcador que não é muito bom, você tem o teu atacante que é bom. Mas aí abre um mas fundo. aí nos últimos jogos o que aconteceu? O Inter só tinha o Wesley, não tinha mais Vitinho, não tem o Carboneiro, tá vendo? outra E indução, aí, né? joga só com o Wesley. O Wesley não tem como jogar dos dois lados, sabe? Jogando em cima do lateral adversário, do ala E adversário. também é A um coisa jogador assim, que já teve a tá marcação sendo, com um bola, jogador que já está tem sendo como. marcado também. Tá? É. Você olha o Wesley jogando 2 partidas, tu já mapeia ele. E é 2 em cima, sempre. E outra coisa, o último, aquele pênalti contra o Corinthians, o Wesley está pagando por seu Wesley. Porque aquele cara, ele até sofre pênalti. Tá? Sim. Mas teve um lá que foi meio mandrake, não me lembro o jogo, cara. Foi assim meio danado. Ah, não, ele cava. Ele cava. Não, mas E foi- aí, mas- contra o Maracanã, ele é um cara que Foi ele um previu pênalti. que ele previu que o cara ia encostar nele e já se atirou antes. E o João arbitragem começa a marcar, peraí, mas esse cara também se joga. E agora, ele está se jogando ou o cara encostou nele? Mas tem VAR para isso. Mas a presença, os pênaltis que são marcados, eles também são um retrato de um time que está aparecendo bastante na área adversária, E né? aí outra coisa... Tem um amigo, outro que tu pode discutir, mas o fato é que, teve um jogo lá que teve 2 pênaltis anulados, Não, porque antes teve ou impedimento ou falta e teve tal. impedimento. E os Mas dois aí- foram. Sim, seriam, se não fosse impedimento. Ah. Mas aí tem outra coisa. Aí você sabe que o Wesley, porque ele é veloz, então tu encostou, e se encostar é pênalti, aí ele cai. Contra o Maracanã. Aí o que tu faz? Faz a falta no Wesley. Foi no falta começo da dele. jogada e mata Aí o Alan Patrick pênalti. vai lá e erra o pênalti. Mas sim. foi falta. Uma burrice que ele estava saindo da área e o cara vai lá e dá um. Aí tu já mata uma das jogadas do Inter. que é Então, uma- assim, uma- as coisas ficaram complicadas. Aí você olha para o elenco e diz, mas onde é que o Roger vai buscar alternativa para os 2 atacantes, Borré e Valência machucados, e já não fazem muito gol. Aí tu perde o Carboneiro, Aí tu não tem o Vitinho, que Também já não tem. não é lá grande coisa, o Carboneiro é um mas pouco incomoda. melhor. Mas E incomoda o tu time. depende exclusivamente do Wesley para fazer aquela movimentação que o Inter fazia. Aquilo ali, inclusive, é que dava liberdade para o Bernabé e o próprio Aguirre, que nas últimas partidas tem aparecido muito na frente. Né? O Aguirre, que todo mundo ficava apavorado. Hoje é talvez um dos jogadores mais regulares do time do Internacional, para ver como é que as coisas são. Então, e aí? Aí vai lá para a defesa. O menino voltou da lesão e não repetiu, ou por um outro problema, mas talvez porque no gauchão ele jogou muito e os adversários não eram tudo aquilo. Quem é esse? O Vitor Gabriel. Mas está muito mal Muito depois. abaixo, muito abaixo. Muito abaixo. E aí quando sai o Vitão, eu não sei o que acontece, o Internacional tem algumas coisas tipo, trouxe um rapaz aí que já jogou no Inter e foi embora, agora trouxeram de volta, aí, cara, só tem o Rogel para jogar.
Possível. Cadê o... Que é Não, o limitado, Juninho né? parece que agora... Não, o volta. Juninho outro, que veio lá do Atlético Paranaense. Qual é o problema? O Kaique Rocha, pois é. Mas não qual é o joga. problema? Que o cara nem no grupo... Será que ele é aparece. tão pior que É. o Rogel, assim? São coisas meio Essas estranhas. são as né? coisas estranhas. É. Aí você começa... Tu não a- testa. Uma coisa é tu testar ele, não, realmente é ruim. Cara, se E dá questionar. uma esse sequência. cara tem... E até porque é um minutos, jogador jovem, entendeu? pega e dá a sequência. Vamos. E aí o Ramon que entra no lugar do Bernabé, como foi sábado. Cara, eu teve um jogo, eu não me lembro que jogo foi, mas ele foi titular e fez uma boa partida, o Ramon, né? Mas a gente percebe que está muito longe, né? Sábado, por exemplo, naquele time esculhambado, meio morto, parecia que não tinha sangue aquele time no sábado, ele afundou junto, O né? time do Inter no sábado, ele estava para empatar o jogo. Claro. Ele toma o segundo contra-ataque do mesmo modo que ele toma Aham. lá na Colômbia, Na onde ele Colômbia. também saiu Isso para aí, empatar. isso aí. Tava Aliás, muito mais os três, próximo do empate. aliás, os três, E aí você entra no anime. já que estamos falando de falha do goleiro, Falha do botar a goleiro. culpa no goleiro agora. Goleiro. Os três Goleiro gols que comum, o Inter sofreu na Colômbia, os três, falhas ou individuais ou coletivas defensivas absurdas. No primeiro, como é que um zagueiro deixa o cara girar aquela bola? No limite da pequena área. Nunca um zagueiro experiente. O Kahneman jamais, mas nunca deixaria o cara girar aquela bola. Não, ele encosta o corpo ali, o cara não ia ter tempo de pensar em girar, porque o cara ia estar acossando ele. Aí é inexperiente e tal. Aí, vamos botar a culpa no goleiro? Ah, da De onde? jeito, cara, tu tá Era uma tipo, batida até sempre em pelo cima. seguinte, É. O segundo gol, o Inter estava no ataque, gente. O Inter estava na área do Atlético. Toma um contra-ataque, 3, 4 toques e ninguém derruba o cara. Ah, tinha jogador com cartão amarelo já, né? Aí aquela história, no momento. Aí ninguém consegue interceptar um contra-ataque daquele. É um troço. Aí coletivamente sucumbiu. No terceiro gol, um absurdo. Aí entra o Vitão na jogada também. Primeiro o menino, onde é que já se Bola viu passa deixar o cara debaixo dominar? do goleiro, rapaz. É. O goleiro não dá segurança nenhuma pra defesa. O cara dominar um balão e o zagueiro atrás do cara. Cara, não deixa o cara dominar. Já tinha feito, mas é que nem aquela primeira. Não deixa. Contra o Nacional no escanteio, que a bola passa pelo Valência, que é o Aí primeiro o- pau, e ele dá com a mãozinha Aí frouxa, o cara assim, dá no o dedo, tapa né? pro lado, tá o Vitão ali, o Vitão marca de longe também. Cara, isso aí é Aí, tipo a Volpe, assim. culpa do goleiro. Mas da onde, gente? O goleiro não passa segurança nenhuma, Cara, Não passa segurança nenhuma. cara, Se fosse o outro absurdo. Uruguai, pode falhar também, mas o outro Uruguai, os caras já olham estranho pra ele. Não É. adianta, cara. Ah, sim. Segurinha aí, tipo, cara, os caras é chutar é gol, cara. Ele chuta de tudo que é lugar. Então, assim, e aí no jogo contra o Corinthians, olha o primeiro gol do nosso ex-atacante. O jeito que o cara corta, tira os dois zagueiros, bate por baixo do Vitão. Nós Golaço. fazemos umas coisas malucas, Golaço, cara. golaço. A defesa, sabe? Em outros momentos jamais deixaria isso acontecer, agora tá deixando. Então, o Roger precisa ver esses detalhes, sabe? Isso que tem que corrigir, ajustar isso. Não tem peça, vai ter que ter criatividade para encontrar um atacante que não é o Luca, É, mas agora janela não tem. não tem o que fazer. Tem que fazer. Então vai ter que fazer o Luca jogar, mas aí tem que montar um time que, né? E aí corrigir esses defeitos. Agora, não pode tomar quantos gols? 11 Milhares. em 3 jogos? Vamos reta final do nosso programa, só para dar um pitaco final aqui. O Lajadense estreia no final de semana pela divisão de acesso, jogo lá no Presidente Vargas, lá em Santa Maria, Lajadense Inter Santa Maria, foi Ok. marcado para as 16 horas e 30 minutos ou 15 horas e 30 minutos? 15 e 30? 15 e 30 15 e os 30. jogos agora da série. Inter e Lajadense, Inter Santa Maria e Lajadense, estreia do Lajadense A na dois. divisão de acesso. Teu palpite para esse jogo? Acompanhou alguma pré-temporada do Lajadense? Alguma Não, coisa? estou acompanhando o que está sendo publicado nas redes sociais, enfim. Acho que montaram um elenco razoável. Eu, pelo que eu olhei, assim, pelos nomes e tal, e as novidades que trouxeram, eu acho que até é um time com um pouco mais de qualidade que o do ano passado. Acho que o Serginho não vai ter dificuldade para de novo ir para a fase de mata-mata. O problema é depois. Palpite. Vamos lá. 0 a 0. 1 a 1. Pela penúria Tá de bom que vive o tamanho. Inter de Santa Maria nos últimos anos, 1x0 lá já disse. 1 a 0. Se fosse ano passado, eu apostaria no Inter. Esse ano o investimento é menor. Chega. Debate legal Tá, e o por aqui. Lancelotti? Voltamos na próxima semana. Eu? Já fizemos semana Poxa, passada, é. já.